Bem, dando continuidade, vamos trabalhar agora com condição de paralelismo de duas retas. Então, condição de paralelismo de duas retas. Ok? Então, vai ser algo parecido quando a gente trabalhou com ângulos, tá? Então, vamos ser o seguinte: dado as retas R e S, na verdade vamos chamar de R1 e R2, para que sejam paralelas, basta que os vetores diretores, V1 e V2 sejam, certo? Sejam, ok? Ou seja, dado V1, A1, B1, C1, V2, A2, B2, C2, vetores diretores, né? Lembra que para vetores serem paralelos, basta eles serem um proporcional ao outro, que é uma proporcionalidade. A1 está para 2, B1 está para 2, assim como C1 está para C2. Então, basta apenas isso, tá? Para que sejam paralelas, basta verificar se os vetores diretores são paralelos, ok? Vamos lá para o exemplo, né? Sejam R1, R2, passando por, no caso, A1, menos 3, 4 e 2, B1, 5, menos 2 e 4, e R2, na verdade eu vou botar isso aqui, né? Sejam R1, passando por A1, A2, A1, B1, e R2 por A2, que seria menos 1, 2, menos 3, e B2, que vai ser o menos 5, 5 e menos 4, tá? Então vamos lá para a solução. O foco aqui no problema é você trabalhar aqui com os vetores de cada reta dessa. Para o R1, o meu vetor diretor, ele vai ser A1, B1, que é o B1 menos o A1, tá? O B1, 5 menos 2 e 4, menos o A1, menos 3, 4 e 2. E aí 5 menos o menos 3, 8, menos 2, menos 4, menos 6, 4 menos 2, 2, tá? E para o R2, o vetor diretor dele é o A2, B2, que é B2 menos A2, B2 menos 5, 5 e menos 4, menos o A2, menos 1, 2 e menos 3. Então, menos 5 mais 1, menos 4, 5 menos 2, 3, menos 4 mais 3, menos 4 mais 3, menos 1. Tá? Você tem isso aí. E aí, para verificar se, né, são paralelas, então temos que verificar, né, se são proporcionais. Ou seja, será que 8 está para 4, né? Assim como menos 6 está para 3. Assim como 2 está para menos 1. Se você faz essa divisão aqui, dá menos 2. Logo, né, o V1 paralelo ao V2, o que implica
o R1 paralelo a R2. Apenas isso, tá? Então, vamos para outra condição entre as retas, né? Condição, eu digo, a questão do posicionamento dela. Condição de ortogonalidade. Ortogonalidade de duas retas. Então, é o mesmo esquema, tá? Então, para R1, R2, retas dadas de vetores diretores V1, V2, para R1 ser ortogonal a R2, basta V1 ser ortogonal a V2, né? Ou seja, para que V1 seja ortogonal a V2, se somente se o produto escalar ele é igual a 0, ok? Produto escalar ele vai ser igual a 0. Então basta isso, né? Em outras palavras, para V1 dado por A1, B1, C1, V2 dado por A2, B2, C2, né? Então o produto deles, no caso, é A1 vezes A2, B1 vezes B2, mais C1 vezes C2, tem que ser 0 para que sejam perpendiculares entre si, tá? Apenas isso. Então vamos lá para um exemplo. Então eu vou te dar um V1, certo? Quer dizer, vou te dar uma reta 1 e ela é dada assim, ó, y igual a 3, x menos 3, 8, z mais 1, menos 6. Te dá um R2, x3 igual a y mais 1, 5, z menos 3, 4, certo? Dadas essas duas retas aqui, exemplo, né? Eu quero saber se elas são, né? R1 é perpendicular a R2? Essa é a pergunta seria a pergunta dessa questão aqui, tá? Então vamos lá. Primeira, dadas essas retas, né? Primeira coisa a se encontrar é o vetor diretor. Nesse aqui seria 8, 3 e menos 6. E o vetor diretor 3, 5 e 4, tá? Daí você tem o seguinte, temos que V1 vezes V2, ele é 8, 3, mais 3, 5, menos 6, 4. Então aqui vai ser igual a, no caso aqui, 8. Espera aí, tem um detalhe aqui. Tá? Isso aqui é 0. Não ser igual a 3 porque é 0. Também aqui, ó, é um 0. Então aqui dá 24 menos 24 é 0. Logo, V1 perpendicular a V2, o que implica R1 perpendicular, o que implica R1 perpendicular a R2, certo? Sendo assim, eles são perpendiculares entre si. Então, o trabalho sobre perpendicularismo deles é um trabalho que vai envolver esse tipo de situação. Nós temos um outro trabalho agora também, chamado condição de coplanaridade, de duas retas. Então, quando é que duas retas estão no mesmo plano, certo? Aí vai ter uns detalhes a mais aqui, certo? Condição de retas serem pertencentes aos mesmos planos. Então, vamos tomar aqui, sejam R1 e R2 retas que passam por
que passam por A1, que é x1, y1, z1, e A2, x2, y2, z2. E V1, A1, B1, C1, e V2, A2, B2, C2, V1 e C1, V1 e V2, seus vetores diretores, certo? Respectivamente. Ok? Então é o seguinte, para que R1 e R2 sejam coplanares, basta a seguinte situação acontecer: A1, A2, R1, quer dizer, R1 não, V1 e V2, o produto misto seja igual a zero. Uma ideia aqui geométrica disso é você ter esse plano aqui, né? Nele você tem aqui o teu V1, V2, A1, A2, tá? É você ter isso aí, tá bom? Então vamos lá para um exemplo, né, prático aqui. Tu tem a reta R1, que ela é assim, ó, x menos 2, 2, y3, z menos 5, 4. Tu tem a reta 2, que é o x mais 5 menos 1, y mais 3, 1, z menos 6, 3. Ok? Você precisa de algumas informações a respeito disso, né? Eu preciso já saber aqui, para saber se elas são coplanares, eu preciso também de algumas informações. Informações vão ser essas. Eu preciso saber de cada uma delas aqui, quem é o, no caso, o vetor diretor e um ponto pertencente a R1. Preciso saber disso. Um vetor diretor 2 e um ponto pertencente a R2. Eu preciso estar sabendo essa situação aqui, tá bom? Então vamos lá. Então um ponto claramente 2 aqui 0 e 5. Um ponto seria 2, 0 e 5 para o R1, né? E o seu vetor diretor seria 2, 3 e 4, certo? O de baixo, ok? Já na reta 2, tu tem um ponto, vou chamar aqui A1, A2, que é o ponto ali, ó, menos 5, menos 3 e 6. Menos 5, menos 3 e 6. E a sua, no caso, seu vetor diretor, ele é menos 1, 1 e 3. Menos 1, 1 e 3. Ok? Você tem isso aí. E aí, com isso, o teu A1, A2, que é o que eu preciso, é a subtração do A2, menos 5, menos 6 e menos 3 e 6, menos 2, 0 e 5, que vai dar menos 7, menos 3, 6, menos 5, 1, certo? Tu vai ter isso aqui. E aí vamos agora para o cálculo do produto misto. Você fazer o cálculo do produto misto V1, V2, A1, A2, tá? Então, tu vai ter aqui, no caso, o meu V1 vai ser o 2, certo? 3 e 4. O meu V2, ele vai ser menos 1, 1 e 3. E o A1, A2 que eu encontrei agora, né? Tá aqui menos 7, menos 3 e 1. Tá bom? Então, aqui eu vou fazer a determinante. Eu normalmente boto esses dois aqui em cima e esse 2 e 4 aqui embaixo. E eu faço diagonais aqui, ó. Multiplicando todos em diagonais. Tá bom? Tu vai ter 7 vezes 3 vezes 3,
dá menos 63, mais 2, aqui 3 vezes 4, 12, menos 3, aqui menos 28, aqui 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. Tu vai ter aqui no caso 63 mais 2 mais 12. Eu vou fazer assim, 63 mais 2 mais 12, menos, que vai ser no caso mais 3 vezes 28, que dá igual a 31, mais 18, tá? Você vai ter isso aqui, ok? E aí você vai investigar se isso aqui vai dar o valor, né, 0, menos 63, aqui eu tenho 14 mais 31 dá 45, 45 mais 18, 50 mais 3, 63. Então dá igual a 0. Sendo 0, então isso implica dizer que logo, não, no caso aqui, então R1 e R2 pertencem ao mesmo plano, são coplanares, tá? Então, basicamente é você trabalhar com isso aí, tá bom? E aí, com isso a gente encerra aqui essa parte inicial. Nós tivemos 3 situações aqui, né? Primeiro tem a primeira situação, que é a condição de paralelismo de duas retas. Depois, ortogonalismo de duas retas. E depois ver se eles são do mesmo plano, tá? Então, ficamos na primeira parte do estudo, tudo isso, tá? Ok? E aí, no aspecto geral, você tem o seguinte, ó. Posições. Uma outra parte relativa de duas retas. De duas retas. O que você vai ter aqui? Primeiro, sejam R1 e R2 retas. Temos o seguinte. Primeiro, primeira situação é situadas no mesmo plano. Situadas no mesmo plano. Se elas são situadas no mesmo plano, né, coplanares. Nós temos a primeira situação, que chama-se concorrentes. Então, as retas concorrentes, tá bom? Simbolicamente é esse aqui. E tem um ponto I, né? No caso, se eu tenho aqui um plano, eu tenho R1, R2 e aqui um ponto I, tá? B, elas podem ser paralelas. Paralelas é o seguinte, R1 interseção com R2 igual a vazio, então não existe nenhum ponto comum entre as duas, R1, R2, tá? Agora, uma segunda situação, não situadas no mesmo plano, não situadas no mesmo plano. Essas retas se chamam reversas, certo? Retas reversas, ou seja, R1 interseção com R2 igual a vazia, como se eu desenhasse aqui como se fosse um plano. Aqui eu tenho um R1, certo? E aqui eu tenho um R2, que ela fura isso aqui, tá? E aí, sendo R1 e R2 retas que passam por A1 e retas que passam por A1 e A2 e com vetores diretores V1 e V2, temos o seguinte. Primeiro, V1
V2, A1, A2 igual a 0. Significa dizer, né, aqui o resumo da nossa instrução, coplanares. E 2, se eu tenho esse V1, V2, A1, A2 diferente de 0, não são coplanares. Se eles não são coplanares, eu chamo de reversas. Ok? Então aqui, né, faz um estudo final sobre as partes ser no mesmo plano ou não ser no mesmo plano, tá? Temos essa situação aqui, tá bom? Ok? Posições relativas de duas retas. Pronto, com isso a gente encerra nosso estudo sobre a reta, né? A gente falou um pouco sobre um plano, mas não um conhecimento ainda vetorial, apenas conhecimento inicial de geometria plana, tá bom?